pessoal, graças e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência. Eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje são 5 dicas de livros cristãos que todo jovem cristão deve ler. Mas, antes de iniciar aqui esse vídeo, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, que se inscreva, curta, comente, compartilhe e faça o canal Cristo em Evidência chegar em vários lugares para a glória de Deus. Eu estive pensando aqui sobre alguns livros que eu poderia indicar para vocês. E são livros que eu geralmente revisito, releio, repenso sobre eles. Afinal, são livros que falam a respeito da palavra de Deus. São livros que trazem ensinamentos para a nossa vida mesmo, para a nossa vida como um todo, a vida espiritual, a nossa vida profissional, a nossa vida diária dentro do lar, com a nossa família, com os nossos amigos, enfim. São livros que trazem grande edificação para nós. E o primeiro livro que eu vou indicar para vocês é um clássico da literatura mundial, que é O Peregrino, de John Bunyan. Depois da Bíblia, O Peregrino é o livro mais lido no mundo inteiro, isso no âmbito cristão. E ele é um clássico mesmo, né? Porque o John Bunyan, ele era um pregador puritano, batista, calvinista. E ele é do século 17. O Bunyan escreveu esse livro aqui, O Peregrino, quando ele estava na prisão. E ele vai falar exatamente sobre a história do cristão em direção à cidade celestial. E ele vai falar sobre os percalços que o cristão enfrenta, sobre as dificuldades, tribulações, provações, tentações, as pessoas boas que ele encontra no caminho, as pessoas ruins que ele encontra no caminho. Enfim, ele vai falar sobre a verdadeira jornada de um cristão que quer viver para a glória de Deus, que deseja servir ao Senhor de verdade, que é chamado por Cristo, que é resgatado por Cristo, né? Não por sua vontade própria, mas realmente porque Cristo o escolheu, porque Cristo o chamou. Ele vai falar exatamente sobre a jornada de cristão. Ele vai falar sobre outros peregrinos também que aparecem no decorrer da jornada, que é o peregrino fiel e o peregrino esperançoso, ou esperança, em outras traduções. Ele vai falar sobre a sabedoria segundo o mundo, sobre o gigante ateu, o gigante desespero. Ele vai falar sobre as dificuldades que o cristão enfrenta, sobre outros peregrinos que não conseguiram chegar à cidade celestial e sobre os peregrinos que realmente foram vitoriosos, né? Ele vai falar sobre o evangelista, que é ali uma espécie de mentor, de pastor que orienta o cristão a andar no caminho certo, sempre relembrando a palavra de Deus ali para ele. Enfim, esse livro aqui é um clássico, gente. O Bunyan, ele é um dos autores mais conhecidos assim no meio cristão. E o mais interessante é que ele não era um autor com formação acadêmica, clerical, com estudos formais, mas ele era um autodidata. E muitas vezes as pessoas que liam o Bunyan, eles ficavam assim, basbacados, ficavam assim, admirados com a capacidade de escrita, né, o talento que o Bunyan tinha. Inclusive, nos livros do Bunyan, ele sempre inicia com uma poesia apologética, como eu falei no vídeo anterior para vocês, lá da Guerra Santa. E quando ele escreveu, né, o Peregrino, ele também fez uma poesia, ele sempre faz poesias, o Bunyan é muito poético. E ele diz o seguinte, olha só, a apologia do autor ao livro. Abrindo aqui um parêntese, gente, mais uma vez, essa edição da Pão Diário é lindíssima. Olha só a capa, né? Olha só aqui os detalhes desse livro. Inclusive, esse livro aqui, ele tem ilustrações de 1890, da edição inglesa de 1890. E aqui, o livro retrata o John Bunyan, né? Dormi e tive um sonho. Então, também essa versão aqui é ilustrada, é belíssima, é lindíssima, primorosa demais, maravilhosa demais. Olha só aqui o cristão, né, com seu fardo pesado, ali iniciando a sua peregrinação em direção à cidade celestial. Muito interessante esse livro. E ele começa aqui falando de uma poesia que o Bunyan escreveu. Eu vou aqui ler a primeira estrofe para vocês, que diz assim: no início, quando a caneta tomei em mãos para assim escrever,
Eu não sabia, irmãos, que neste modelo um opúsculo faria. Não. Na verdade, outro pensei que comporia, o qual, quando quase caducou, sem que eu percebesse, este livro inspirou. Olha só a próxima estrofe. E assim foi, sobre dos santos a epopeia. Nesta era do evangelho era a ideia. De repente, vi-me compondo esta história sobre sua jornada rumo à glória. Olha só que legal. Então o Bunyan, ele é maravilhoso, indico demais. Leiam esse livro. Realmente é um livro para a vida. É um livro maravilhoso que vale a pena ser lido. Bem, o próximo livro que eu vou indicar para vocês é um livro que eu gosto muito, que é do John Piper, Doce e Amarga Providência. O Piper aqui ele vai falar exatamente sobre o livro de Ruth. E nesse livro ele vai falar sobre sexo, raça e soberania de Deus. Nesse livro aqui, ele vai falar sobre a justiça estratégica de Deus, sobre a justificação e sobre o resgate dos gentios, né? Sobre a manifestação da graça ali sobre os gentios já no Antigo Testamento, né? Sobre o fato de a salvação também apontar para os povos de outras nações, para os escolhidos de Deus de outras nações. E esse livro ele vai falar especificamente sobre o encontro de Ruth e Boaz, sobre o amor, sobre o relacionamento à luz das escrituras, sobre o propósito de Deus para a vida de Ruth, né? Também ele vai mencionar a questão da vinda do Messias e de como o Senhor, ele realmente preparou, como ele providenciou, né, por meio do seu decreto, em como esse Messias viria, em como seria a linhagem do Messias. Então, é um livro bem interessante. Eu amei esse livro, realmente. É um livro que todo jovem cristão deveria ler, porque ele fala sobre namoro, sobre noivado, casamento também. Então, é um livro muito especial. É um livro fininho, então eu acredito que você leia aí em 2 semanas ou até menos, né? Se você for um leitor bem voraz. É um livro de apenas 126 páginas, então eu realmente indico demais esse livro. Tem uma frase nesse livro que é bem interessante, inclusive até já gravei um vídeo aqui para vocês falando exatamente sobre essa frase, em que o Piper vai dizer que a bênção do Senhor, ela nunca vem em linha reta, mas o Senhor faz com que os seus filhos, eles vejam a sua glória. Mesmo diante dos percalços, das dificuldades, das curvas, das pistas sinuosas, dos altos e baixos, o Senhor faz com que os seus filhos, eles vejam a glória que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então, é um livro maravilhoso e eu indico demais. Doce e Amarga Providência, de John Piper. Bem, pessoal, vou indicar também aqui outro livro para vocês. E esse livro que eu vou indicar para vocês é um livro do C.S. Lewis. Esse outro livro se chama O Peso da Glória, do C.S. Lewis, que foi escrito... foi o último livro escrito do C.S. Lewis. Na verdade, é uma série de sermões em que o C.S. Lewis ministrou para os seus alunos no Magdalen College. O Magdalen College, ele fica ali na Universidade de Cambridge. E ele vai falar sobre diversos assuntos interessantes, principalmente sobre a vida acadêmica, a vida universitária, a vida cristã como um todo, né? Esse livro é uma verdadeira defesa da fé cristã. Inclusive, o Lewis ele é muito apologético. Então ele vai falar de forma bem apologética, bem assim, defensora da fé cristã, a respeito de como um jovem cristão ele pode glorificar a Deus na universidade e de como ele pode ser edificado também por meio da comunhão entre os irmãos. Ele vai falar sobre membresia, sobre teologia e poesia, sobre o perdão, sobre diversos assuntos que são assim muito pertinentes para que nós, jovens cristãos, saibamos. Nesse livro aqui, gente, tem uma frase clássica do C.S. Lewis que eu amo demais, que é uma das frases mais compartilhadas aí nos Instagrams de frases da vida, né? Então,
uma frase assim que realmente ela traz uma reflexão muito boa e que nos lembra, inclusive, sobre a alegoria da caverna de Platão, no livro A República de Platão, né, que é um clássico aí da filosofia. E nessa citação do Lewis, que é bem conhecida, ele diz o seguinte, isso está na página 138, é uma frase clássica do Lewis, que diz assim: creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, não só porque o vejo, não apenas porque o vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Em outras versões, em outras editoras, né, de outras editoras, a frase diz o seguinte, que ele crê no cristianismo assim como ele vê a luz do sol, não só porque ele vê o sol, mas porque por meio do sol, da luz do sol, ele vê tudo que está ao redor dele. Então, essa frase do Lewis nos mostra que o cristianismo, ele alumia, ele ilumina, a palavra de Deus nos ilumina, e por meio dessa palavra, por meio da fé cristã, nós podemos entender tudo o que se passa à nossa volta. Até porque o cristianismo, né, as bases judaico-cristãs, elas contribuíram de forma significativa para o crescimento das nações. Isso de forma educacional, de forma política, de forma jurídica, enfim, as contribuições são enormes, principalmente ali no âmbito da reforma protestante, né, em que os reformadores eles trouxeram um grande avanço ali para a Europa ocidental e que se espalhou posteriormente para o mundo. Então, no âmbito educacional, cultural, político, jurídico, filosófico, são diversas searas em que o cristianismo trouxe grande contribuição. Então, Lewis fala exatamente disso aqui por meio dessa frase. Então, eu indico demais. Leiam O Peso da Glória. É realmente um livro maravilhoso. Inclusive, é o livro que eu mais gosto do C.S. Lewis. Eu indico demais. Indico e recomendo que você leia esse livro. É um livro que é maravilhoso. Bem, o outro livro que eu vou indicar para vocês é um livro que eu realmente gosto, que é o livro Morte na Cidade, do Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer é um autor presbiteriano, certo? E ele tem uma pegada, assim, bem apologética também. O Schaeffer, ele é ali da década de 70 até o comecinho de 80, né? Ele faleceu em 1984. E ele tem vários livros apologéticos. Eu já li alguns livros dele, dentre eles A Arte e a Bíblia e Como Viveremos. E esse daqui foi o primeiro livro que eu li do Schaeffer. Na verdade, é uma análise sobre o livro de Romanos, né, sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nos capítulos 1 e 2. Então, ele vai falar nesse livro especificamente sobre o perigo das filosofias mundanas e sobre o relativismo moral, que é algo, pessoal, que está muito presente nas universidades. Eu lembro que na época que eu era universitária, né, principalmente porque o meu curso ele era muito humanista, na faculdade de Direito, eu via muitas ideias assim estranhas, muitas ideias revolucionárias, filosóficas, em que as pessoas queriam fazer assim algo diferente, revolucionário, algo totalmente contrário à palavra de Deus. Então, para você estar no ambiente universitário, principalmente se for universidade pública, você precisa estar bem preparado para lidar com essas questões de confronto, porque você vai ser confrontado, você vai se apresentar a ideias novas. E se você chegar com o coração muito aberto no ambiente acadêmico, você pode acabar sendo facilmente enganado por ideias que são contrárias expressamente à palavra de Deus. Então, é preciso que você esteja bem firmado nas escrituras, conheça bons livros de teologia, conheça as razões da sua fé e não chegue com o coração aberto. O que é isso? Chega com o coração assim, eu tô aqui, eu sei que Deus existe e tudo mais, mas você chega sem base alguma e aí, se você não tiver uma base boa, sorrateiramente você acaba sendo levado aí por ventos vãos de doutrinas, né? Por ideologias vãs. Então, cuidado. É importante realmente conhecer as escrituras. E o Schaeffer faz exatamente um alerta para os jovens universitários. Conheçam as escrituras, conheçam a palavra e não sejam, assim, presas fáceis de ideologias vãs. Tem uma frase aqui, pessoal, do Schaeffer que é bem interessante, sabe? Ele vai falar exatamente que os homens trocaram a glória de Deus pelas coisas deste mundo. E ele vai fazer uma análise
sobre Romanos, certo? Sobre Romanos 1 e 2. Então, o Schaeffer, ele vai falar aqui na página 28 o seguinte. Ele vai falar que a geração mais nova, ela é muito moldável, ou seja, ela é muito volátil. E ele vai dizer o seguinte, ó. A nossa cultura é uma cultura plástica. E frequentemente a nossa igreja é uma igreja plástica. Os homens estão simplesmente se conduzindo por memória. Eles estão vivendo apenas por hábito. Não porque eles têm uma base cristã racional firme para as suas ações. E isto é, de fato, horrível. Ele diz o seguinte: nós vivemos em dias em que a verdade está sendo sugada pelo ralo da filosofia da nossa geração. Isto não acontece assim apenas nas faculdades de filosofia, mas nos lugares onde a filosofia viva está sendo agora forjada. E nós não podemos esperar que a verdade seja sugada para baixo, nas universidades, nem nas artes, sem um resultado na prática da sociedade. Então, ele diz o seguinte, na página 39. Você está buscando a ajuda do mundo? Deus pergunta. Essa ajuda vai falhar e você vai ficar envergonhado. Então, é um livro que traz um alerta sobre o perigo do relativismo moral e sobre o perigo das vãs filosofias. Então, eu indico demais, principalmente para jovens universitários. Leiam Morte na Cidade, de Francis Schaeffer. Bem, pessoal, e o outro livro que eu tenho para indicar para vocês, que é o quinto e último livro, é o livro O Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem, do Paul Washer. Eu amo esse livro, principalmente porque o Paul Washer, ele vai trabalhar especificamente sobre a doutrina da salvação, ou seja, sobre a soteriologia, principalmente para você, jovem cristão, que deseja conhecer mais e se aprofundar mais na doutrina da salvação. Eu indico esse livro, porque aqui o irmão Paul Washer, ele vai trazer elementos como justificação, redenção, regeneração, expiação, propiciação, santificação, ou seja, ele vai falar sobre a ira de Deus, sobre o sacrifício de Cristo, sobre o julgamento de Deus, sobre o fato de Cristo ter se entregado por aqueles que são seus, em resgate dos seus eleitos. Enfim, é um livro maravilhoso, certo? E aqui ele vai falar especificamente sobre o Evangelho de Deus e sobre a fraqueza do homem. Ele vai fazer um contraste sobre o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e sobre o Evangelho da teologia da prosperidade dos dias atuais. Ele vai falar sobre a doutrina da regeneração, sobre a obra de Cristo no Calvário, sobre arrependimento e fé. E ele vai falar sobre questões importantes para que nós, cristãos, saibamos, questões principalmente relacionadas à doutrina da salvação. Inclusive, o Paul Washer, ele vai citar aqui muitos puritanos, certo? E sobre a contribuição que eles trouxeram para a doutrina da salvação. Olha, tem uma frase aqui que é bem interessante, que está na página 42, em que ele diz o seguinte, que Deus é amor, e não é pregador no céu e na terra que possa exagerar esta verdade, certo? E ele vai dizer que o amor de Deus vai mais longe do que qualquer um poderia explicar. E ele vai dizer que Deus não é só amor, mas que Deus é justo. E ele é justo em todos os seus atributos. E todos os seus atributos estão em perfeita harmonia em sua pessoa. Ele vai dizer que os falsos profetas, eles não contam a verdade toda. Eles falam que Deus é só amor. Deus é amor, amor. E isso é verdade. Ele vai dizer, Deus é amor, isso é verdade. Mas muitas vezes eles não mencionam sobre a justiça de Deus. E eles não mencionam que Deus também condena ao inferno. Então, esse livro aqui, gente, é uma preciosidade. Quando eu li esse livro aqui, eu fiquei assim, nossa, que livro maravilhoso. É um livro realmente muito bom mesmo.
e que dá assim um up na sua visão, principalmente porque ele vai falar sobre Romanos, né? Então ele vai trazer especificamente aqui sobre o evangelho pregado por Paulo, à luz da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então ele vai falar sobre essa questão da regeneração. Até porque, por exemplo, Romanos é uma carta do apóstolo Paulo escrita com um tom muito jurídico. Parece um advogado que escreveu aquela carta. E Paulo era realmente um doutor da lei. E ele vai usar termos jurídicos relacionados à doutrina da salvação. Então, eu acho muito interessante esse livro aqui, porque ele é bem fino, gente. E ele é bem didático. Olha só, tem apenas 111 páginas. 111 páginas maravilhosas que vão te ensinar muito sobre soteriologia. Então, eu indico demais que você leia esse livro. É um livro excelente que nos traz grandes ensinamentos para nós, jovens cristãos. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço vocês que assistiram esse vídeo até o final. Curtam, comentem, compartilhem. E eu espero vocês até o próximo vídeo, tá certo? Que Deus vos abençoe grandemente. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!